calvinismo e o arminianismo são dois sistemas teológicos que tentam explicar a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana em relação à salvação. O calvinismo recebeu este nome por causa de João Calvino, teólogo francês que viveu de 1509 a 1564. O arminianismo recebeu este nome por causa de Jacob Arminius, teólogo holandês que viveu de 1560 a 1609. Ambos os sistemas podem ser resumidos com 5 pontos. O calvinismo sustenta a depravação total do homem, enquanto o arminianismo sustenta a depravação parcial. A doutrina calvinista da depravação total afirma que cada aspecto da humanidade é corrompido pelo pecado. Sendo assim, os seres humanos são incapazes de se aproximarem de Deus por sua própria vontade. A depravação parcial afirma que todos os aspectos da humanidade são contaminados pelo pecado, mas não ao ponto de incapacitar os seres humanos a colocarem a fé em Deus por vontade própria. O arminianismo clássico rejeita a depravação parcial e mantém uma visão muito próxima da depravação total calvinista, embora a extensão e o significado dessa depravação sejam debatidos nos círculos arminianos. Em geral, os arminianos acreditam que há um estado intermediário entre a depravação total e a salvação. Nesse estado, tornando possível, pela graça preveniente, o pecador está sendo atraído para Cristo e tem a habilidade dada por Deus de escolher a salvação. O calvinismo defende a eleição incondicional, enquanto que o arminianismo defende a eleição condicional. A eleição incondicional afirma que Deus elege pessoas para a salvação baseado inteiramente em sua vontade, e não em nada inerentemente digno na pessoa. A eleição incondicional afirma que Deus elege pessoas para a salvação baseado em uma presciência de quem crerá em Cristo para a salvação. O calvinismo defende a expiação limitada. O arminianismo defende a expiação ilimitada. Estes, dos 5 pontos, é o mais polêmico. A expiação limitada é a crença de que Jesus morreu apenas pelos eleitos. A expiação ilimitada é a crença de que Jesus morreu por todos, mas que sua morte não tem efeito enquanto a pessoa não crê. O calvinismo defende a graça irresistível, enquanto o arminianismo diz que o indivíduo pode resistir à graça de Deus. A graça irresistível defende que, quando Deus chama alguém para a salvação, esta pessoa inevitavelmente virá para a salvação. A graça irresistível afirma que Deus chama todos para a salvação. Mas muitas pessoas resistem e rejeitam esse chamado. O calvinismo defende a perseverança dos santos, enquanto o arminianismo defende a salvação condicional. A perseverança dos santos se refere ao conceito de que a pessoa que é eleita por Deus irá perseverar em fé e nunca negará Cristo ou se desviar dele. A salvação condicional é a visão de que um crente em Cristo pode, por livre-arbítrio, se desviar de Cristo e, assim, perder a salvação. Muitos arminianos negam a salvação condicional e, em vez disso, adotam a segurança eterna. Portanto, nesse debate entre calvinismo e arminianismo, quem está certo? É interessante notar que na diversidade do corpo de Cristo há toda sorte de mistura de calvinismo e arminianismo. Há quem apoie os 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo. E, ao mesmo tempo, há quem apoie apenas 3 pontos do calvinismo e 2 pontos do arminianismo. Muitos crentes chegam a um tipo de mistura das duas visões. No final, é nossa visão que os dois sistemas falham por tentar explicar o inexplicável. Os seres humanos são incapazes de compreender totalmente um conceito como este. Sim, Deus é absolutamente soberano e de tudo sabe. Sim, os seres humanos são chamados a fazer uma decisão genuína, a colocar sua fé em Cristo para a salvação.
Estes dois fatos parecem contraditórios para nós, mas, na mente de Deus, fazem completo sentido. Se você quiser saber mais, acesse o nosso canal www.chamadoevangelho.com.br. Acesse também www.gotquestion.org. Nele também você poderá ter acesso a diversas perguntas e tirar suas dúvidas em diversas questões teológicas.